serra, ouro sobre azul. Está no ar mais um A Falar de Bola, o programa feito em parceria da Associação de Futebol do Algarve com a Conect TV Algarve. Estamos aqui nos nossos estúdios em Faro para mais um tema que será abordado no programa de hoje, e é o desporto feminino. Vamos falar de futebol feminino. Tem aqui dois craques que eu escalo logo no início deste nosso programa, começando com o Luiz Viegas, mas eu conheço como Luiz Saleiro. Aí colocaram aqui o nome, o último nome, mas eu vou chamar ele de Saleiro, como eu costumo quando nos encontramos fora do ambiente do programa aqui. Presidente do Olhanense 1912, equipa nova na 3ª Divisão Nacional. Seja muito bem-vindo, Luiz. Obrigado, Eudes, obrigado, Emílio e o resto que nos acompanha lá em casa também. É sempre um prazer falar com vocês. Eu falei, bem-vindo, Luiz, bem-vindo, Saleiro. Eu vou chamar o Luiz agora, que é o Luiz Soares, treinador das juniores femininas do CRD Santa Luziense, equipa nova na Liga de Futebol Futsal de Juniores. Seja muito bem-vindo, Luiz. Agora sim, você é o Luiz hoje, oficialmente aqui. Boa tarde, é um prazer estar cá. É sempre bom promover o desporto feminino, ainda mais o futsal. E é isso, vamos falar um pouco como a gente tem se acostumado cada vez mais a ver as meninas, as mulheres protagonizando o desporto, né, também em Portugal. E eu começo aqui falando do futebol feminino lá do Olhanense, que eu sei que você, Saleiro, trata o futebol feminino lá com muito carinho, com muito respeito e posso dizer, sem medo de errar, com a mesma atenção das modalidades masculinas. Fala um pouquinho desse tratamento. O futebol feminino surgiu com este novo projeto deste novo Olhanense. O Olhanense que esta noite vamos dar mais um passo na fusão dos dois clubes. Portanto, temos uma Assembleia Geral que vamos fundir o Olhanense com o Olhanense 1912. Portanto, vamos voltar a ser só o Olhanense. E a nossa equipa de futebol feminino vai passar do 1912 para o Olhanense. Quando tomámos posse, há cerca de quase 2 anos, dos nossos objetivos foi a criação de uma equipa de futebol feminino. Entretanto, surgiu um convite da Associação de Futebol do Algarve para fazermos também equipas de futebol de praia, e nessa altura, de uma forma, digamos que natural, surgiu também uma equipa de futebol de praia feminino. Fomos desenvolvendo o projeto, e efetivamente é um gosto o futebol no feminino, porque eu acho, é a minha opinião, é mais intenso. Elas são mais empenhadas, são mais comprometidas do que eles. Pelo menos nestes escalões em que andamos. E uma coisa que eu vejo aí, em termos de comprometimento, é muito interessante ver o nível de união do grupo. É nítido você ver como os grupos femininos são fechados em si mesmos, assim, no sentido de uma dar muito apoio para a outra. A competição interna é num nível mais de camaradagem, e isso é uma percepção que eu tenho de assistir, de acompanhar alguns jogos. Já fiz transmissão de algumas finais de futsal e percebo isso. E lá no futsal, como é que é essas meninas chegando para o desporto e esse ambiente feminino dentro do clube? O futsal feminino este ano é júniores, mas o projeto inicialmente tinha sido de séniores. Mas, como a gente sabe, o futsal feminino do desporto fica sempre atrás do futebol. Porque normalmente as miúdas procuram primeiro o futebol e depois é que procuram o futsal. O masculino acho que é assim também, né? A maior parte das vezes. Já não se vai vendo tanto. Já muitos miúdos já vão procurando o futsal. Porque se a gente ver bem, o futsal nos mais pequenos promove melhor o atleta para futuramente para o futebol. Prepara, sim, sem dúvida. Prepara muito mais. Elas acabam por vir todas do futsal, pelo menos as que nós temos. É muito rara a atleta que vem mesmo
uma escola de futebol. Elas vêm todas do futsal, ou quase todas. Nota-se uma grande diferença relativamente àquelas que só praticaram futebol. O campo é diferente, porque algumas das regras também são, mas basicamente a característica que elas têm diferente deles é o empenhamento. Elas são, quando se focam, complicado. E no futsal é assim também? Você sente futsal, isso? No futsal é assim, é mais complicado, porque no futsal o que a gente era para fazer séniores, não conseguimos arranjar atletas suficientes, mas quem nos incentivou a fazer o escalão de feminino foi uma nossa atleta, que também é delegada do Santa Luziense, pertence ao Santa Luziense, e ela já seria sénior. Então acabámos por fazer júniores. Entendi. Deixámos 2 séniores, que é a guarda-redes e a Carolina, e fomos a buscar o resto das miúdas que estavam nos outros escalões, porque chegaram a iniciadas, juvenis, a competição já é muito complicada, desde da rapariga do feminino para o masculino, e então optámos por fazer a júniores. Só que há uma discrepância de idades muito, muito complicada, porque eu tenho, as mais novinhas têm 13 anos e as mais velhas, algumas já têm 20. A parte física é muito diferente, sem complicado. dúvida. E depois o nível de exigência das mais velhas é fora do normal perante as mais novas. Agora, falando de coisa boa, né? A AFA tem alguns números aqui. O ano passado haviam 30 equipas femininas, esse ano já são 40. Houve um crescimento de 15% em número de atletas, de 630 para 730 atletas. Tudo isso, foram criadas 5 novas equipas exclusivamente femininas entre futebol, futsal e futsal de vários escalões. Tudo isso está acontecendo porque, principalmente, uma barreira psicológica que existia, aquela coisa, não, o futebol não é para as mulheres, o futebol jogado pelas mulheres não é interessante, não, isso não funcionava. E essa barreira tem sido superada a cada ano, estão os números provando isso, não é uma opinião, é uma constatação. A que se deve? Deve-se a elas, sobretudo a elas. Elas são as grandes consumidoras. Elas consomem futebol, elas consomem equipamentos, elas consomem produtos que são promovidos através do desporto. E agora, quando vais ver aquela marca de batatas fritas que é muito conhecida, começou com o Messi, agora já aparece um segundo reforço, já aparece uma jogadora, a Alexia. Portanto, nós vamos começar agora com as nossas navegadoras a trazer títulos, vamos começar a desenvolver a modalidade, sendo que há preconceito. Há preconceito porque quando chega a hora das escolhas dos clubes, e nós vemos mesmo, relativamente aos clubes do Algarve, tens uma equipa, por exemplo, que está a disputar uma Liga 2, um Campeonato Nacional Liga 2, e o investimento é 1/3 daquilo que é o investimento na equipa sénior masculina, que está na última. Ou seja, elas estão na segunda a contar de cima, e eles estão na sexta a contar de cima, não há mais. Para baixo já não há mais. E, no entanto, o investimento não é consentâneo com o escalão que estão a disputar. Essa parte do preconceito, você também sentiu isso em algum momento, quando foi montar a equipa? Às vezes esse preconceito ele surge até numa brincadeira, numa fala de um atleta ou de um pai que fala, mas as meninas, é como se fosse... No Brasil tem uma expressão que fala café com leite, tipo, não vale muito, não sei se essa expressão tem sentido aqui. Você sentiu isso lá no Santa Luziense? Não, no Santa Luziense até por acaso não senti. Portanto que algumas das atletas que eu tenho lá hoje já eram atletas infantis e não sentimos nada da... O Algarve tem, a gente tem percebido esse crescimento, conforme eu falei dos números aqui, e é como região, uma região espetacular para a prática do desporto, né? A maior parte do ano tem sol. Nós faremos de escala.
Como? Sofremos de escala. Se ele tiver uma jogadora lá no futsal que rebente, que exploda, que seja uma jogadora fora de série, ele ou a miúda vem parar ao futsal do Farense ou vem parar aos Cenas do Olhanense. É o que acontece. É o que acontece. É o que acontece porque chega um momento em que os clubes mais pequenos, ou porque não têm continuidade, porque, como o Luís disse, o futsal este ano termina nos júniores, portanto, uma atleta de 24, 23 acaba por ter que procurar outro clube, não é? E o Olhanense também tem essa situação. Neste momento deixámos o futebol de formação feminino, está noutros clubes, está em clubes que se dedicaram mais a isso, e nós estamos a começar de cima para baixo, que é mais fácil, porque as atletas já estão feitas, mas sobretudo porque quando tu queres iniciar um projeto, no futebol funciona ao contrário. Se a equipa sénior estiver bem, as outras equipas acabam por acompanhar e ficar bem. Se a equipa sénior não estiver bem, o projeto acaba por morrer. Portanto, voltando ainda a uma paixão, que é o futebol de praia, quando a associação nos chamou para fazer o futebol de praia, o projeto foi assim, olha, para desenvolvermos a modalidade, é importante que os clubes, como o Olhanense, como o Farense, o Portimonense, os três grandes, se empenhem também no futebol de praia, porque depois os outros acabarão por vir atrás, não é? E no futebol de praia feminino, nós, ano passado, fomos a única equipa, este ano, muito provavelmente, vamos continuar a ser a última equipa, a não ser que o Santa Luziense deu uma ajuda. Já eu tenho o caso contrário, eu tenho uma das melhores jogadoras do Algarve hoje no Santa Luzia. E isso ajuda a atrair novas atletas. Do futebol. E ajuda a atrair novas atletas. É isso que faz o chamariz à próxima época. E o que vocês fazem? Porque a gente sabe que quando o alto rendimento vai bem, as categorias de base vêm atrás, é natural. Aquela participação da seleção portuguesa feminina na última Copa do Mundo, aquela bola na trave que não entrou, que eu não consigo me esquecer daquela bola aquela bola na trave. Mas mesmo assim, aquilo acho que inaugurou um novo momento do futebol e do futsal também feminino em Portugal. O empowerment chegou também ao futebol e ao futsal feminino e ao futebol de praia, e tem que ser sempre a reboque, ou seja, a seleção vai lá mais, a seleção joga mais, as seleções puxam e as miúdas acabam por se motivar e abordar os clubes. É difícil fazer um scouting no feminino, não significa que não existam projetos extraordinários no Algarve. Existem clubes a investir há muitos anos no futebol feminino. Sim, clubes especializados no feminino. Existem no futsal também, é uma realidade que nós conhecemos menos bem, mas... No futsal é muito fraco. É o Farense, basicamente o Farense. Pois, é o Farense. Mas desistir não é caminho, desistir nunca é caminho. E nós agora vamos desenvolver, daqui mais um ano ou dois, depois vamos começar a descer, sub-19, sub-16 e por aí fora. Neste momento estamos focados na equipa de futebol feminino e na equipa de futebol de praia feminino, e os patrocinadores vão vindo, porque elas isso é são importante. consumidoras, não é? Isso é importante de falar, porque a gente fica muitas vezes nesse discurso, né? Que nós temos que dar o espaço, ter o incentivo e tal, mas os patrocinadores têm que entender também essa parte importante. As atletas, as famílias são consumidores de maneira geral. Então, não há investimento ruim em patrocínio do desporto. Não existe. Qualquer tipo de patrocínio que você faça no desporto masculino, feminino, as categorias iniciantes ou no alto rendimento nos seniores, não importa. Esse investimento é sempre bom. E não estou falando aqui daquele, é bom para a comunidade, não, é bom para você. Atrelar a sua marca, ligar a sua marca ao desporto, seja ele qual for, sempre é bom, porque essas famílias são consumidores e normalmente retribuem consumindo daquela marca, daquela empresa,
comprando os serviços daquela... No que diz respeito ao futebol feminino, os números, os estudos que andam por aí, que circulam, falam de um crescimento nos próximos 2, 3 anos, em que vão duplicar as transmissões televisivas, até triplicar. Não é difícil, porque se tiveres uma transmissão de 7 a 8 jogos por semana, passares a ter 15 ou 16, também não é... Nada inalcançável não é a curto nada prazo. que se faça. Essas transmissões trazem retorno, trazem canal, trazem projeção a quem apoia e a quem patrocina. E as atletas também estão sempre disponíveis para fazer esse merchandising e para fazer essas ações de campanha. O Sporting Clube Olhanense, durante estes últimos 2 anos, fez vários vídeos junto dos patrocinadores, junto de quem nos apoiou, fomos criando através da nossa comunicação. Mas aquilo que eu acho que é mais importante é, efetivamente, ao nível da regulamentação, ou seja, quando se tornar efetiva a obrigação de ter uma equipa de futebol feminino para poderes inscrever numa liga profissional masculina, nessa altura há um de 2 caminhos. Ou começam a haver parcerias entre os clubes grandes e os clubes mais pequenos, Que é saudável também. que é saudável, ou É sempre saudável. alguns acabam por ser engolidos. Porque aquilo que se passou com o Futebol Clube de Porto dá para uma época ou 2, de chegar ali, montar uma equipa e dar às 30 de cada vez. Pronto, aconteceu uma vez e provavelmente não há muitos clubes com a capacidade financeira Sim. para fazer aquilo que o Futebol Clube de Porto fez. O normal serão as parcerias entre os clubes de pequena dimensão e os clubes já com alguma dimensão. Não é? Portanto, estou em crer que, de uma forma ou de outra, o Algarve servirá sempre de porta de entrada para alguns projetos até semi-profissionais. Nós já fomos abordados por alguns, no sentido de trazer para cá jogadoras dos Palopes e não só. Portanto, estou em crer que se vai desenvolver este negócio como negócio, e a modalidade está implementada. Isto agora é uma questão da bola entrar, não bater atrás. É isso. Na linguagem do futebol é bem isso. Também vale lembrar que a Associação de Futebol do Algarve faz, né, e mais uma vez fez esse ano, no estádio do Algarve, a festa do futebol feminino, que é justamente aquela porta de entrada, aquela coisa do experimentar, de um grande evento com uma boa divulgação, onde sem um compromisso específico a pessoa pode ir lá, né, a miúda pode ir lá experimentar com a sua equipa ou isoladamente, pode participar. Isso também reflete no interesse. Ele está fazendo uma cara que quer que fala, pode falar. Que é o que não acontece no futsal. Está faltando uma festa do Está futsal. faltando essa parte de Já fica promoção, aqui, ó. porque Olha promove-se lá. muito o futebol. O futebol primeiro é o filho, e depois a seguir vem o enteado, que é o futsal. Tá certo. Porque aí há 2 ou 3 anos, falavam futsal feminino, vai arrebentar à larga escala, não sei o quê. Fazem projeção, futebol. E o futsal ficou um pedaço apagado. Fica então o pedido aqui, quem sabe uma festa do futsal feminino? Porque o futsal vem sempre atrás do futebol. É uma Tanto que a gente vê reclamação. hoje a seleção de sub-17, que era para haver muitas jogadoras, vai uma miúda com 11 anos. Caramba. Ela deve ser muito boa, pelo menos. Tem que ser, não. Tipo, Tem que ser mas com nós, 11 anos. ano passado, isto agora... Mas Ilustrando, só um momento. É muito bom, mas por um lado, para a miúda é muito bom. Mas por outro lado, Não. pelo Algarve, não existe mais ninguém, mais miúdas Eu entendo. a praticar futsal que possa chegar lá. Quer dizer que daqui futuramente a 4 ou 5 anos não temos miúdas para jogar a bola. Não, temos que fazer esse trabalho crescer. Época passada, mais ou menos junho, julho, nós tínhamos a equipa de futebol de praia e uma boa parte da equipa de futebol de praia até vem de outros clubes, não são só do Olhanense, já juntámos quase que uma seleção e queríamos inscrever a equipa nas maratonas de futsal, de futebol de salão, aquelas maratonas. Não havia equipas, é que não haviam equipas. Portanto, ainda chegámos a ligar a malta do Campinense e outros clubes,
Vejam lá se é preciso levar duas, né? Para haver competição, parte a equipa ao meio e leve duas equipas, não é? Não sei o quê, temos 4 ou 5, precisamos de mais uma equipa ou duas para fazer Uma maratona. Uma maratona. Com menos de 6 não se faz e tal, não sei o quê. Portanto, isto ainda acontece. Nós vamos ter é que este ano, este verão, vamos dar o passo. Nem que o Olhanense leve 2 equipas, mas vamos ter maratonas de futebol de salão, vá. E é o que você mesmo disse, Saleiro, agora há pouco. Você falou, não há hipótese de desistir. Então Não, é andar para trás já não é seguir em frente, é isso. Foi um comboio que arrancou e agora já não tem paragem. É isso. Não pode mais... Não posso pode parar, mais... É definitivo. Antigamente a gente Vai usava as pessoas do futebol. aquela expressão foguete não dá ré, mas o Elon Musk inventou um raio de um foguete que dá ré, então a gente tem que falar de comboio agora, porque agora tem foguete que dá ré. Nós estamos num ponto de viragem em termos daquilo que é o desporto no feminino. Portanto, começou a deixar de haver aquela história do é menos competitivo ou do é menos intenso. Não é verdade, nós temos atletas que... É diferente. Você não pode assistir, mesmo o vôlei, por exemplo, que é o feminino, ele tem, eu falo o voleibol feminino e masculino, ele tem praticamente a mesma visibilidade na mídia. É muito pouca diferença, se é que existe. Em alguns países, até o feminino é mais valorizado do que o masculino. Mas você tem que assistir com o olhar daquele... o desporto para o feminino. Ele tem um ritmo diferente, ele tem um raciocínio diferente, onde se explora muitas vezes muito mais a tática, até a parte técnica individual do que a força, a explosão. É isso. Então, acho que o que você não pode assistir vou assistir uma partida de futebol feminino pensando que vou assistir uma partida de futebol feminino. É evidente que você vai se frustrar. Assim como se você fizer o contrário. Se você vai assistir uma partida de futebol masculino pensando que vai ver o mesmo ritmo de uma partida feminina, você vai ficar descontente. Então, cada um tem que procurar... Estás desatualizado, Eudes. Mas eu acho que existe nuance, sim. Por exemplo, se você vê um jogo de futsal, e eu falo do futsal porque eu acompanho no futsal muito, é mais visível. É muito visível que o jeito de jogar é muito menos físico no feminino e é muito mais na habilidade, às vezes, da própria individual de cada jogadora. Então, é bonito, diferente, é um bonito diferente. Então, acho que a gente tem que aprender a apreciar o desporto como ele é. Não pode se cobrar o mesmo desempenho físico entre homens e mulheres. Então, tem que se descobrir o que é bom naquela modalidade feminina, e no caso do futsal, que eu acompanho bastante, sei que é muito, muito divertido, muito bom, como entretenimento, você ir assistir uma partida de futsal feminino, por exemplo. Eu tenho participado e de verdade gosto. Então, neste momento, a nível de Primeira Liga, tu tens 4, 5 equipas de Primeira Liga com investimentos e com capacidade de encaixe. O Benfica está um grauzinho acima, depois está o Sporting, o Racing Power, o Damaense, até se fala que o Damaense vai se instalar no Algarve. Eu já ouvi um zum aí. Os números são interessantes e é bom para quem está aqui e gravita no Algarve à volta do centro do Algarve, digamos assim. Essas jogadoras vão vir, vão jogar mais, vão jogar menos. Vai haver a possibilidade de se trocar jogadoras que não estão a jogar, rodarem noutros clubes. Pronto, tudo isso acaba por ser bom. Os olheiros acabam por estar cá em baixo, acabam por olhar para as nossas equipas, ver quem tem condições, quem não tem, ir roubar uma outra ao futsal, não é que faz parte. Olha, mas é nítido. Tu estás a ver um jogo de futebol de 11, e de repente vês pisar a bola, vês fazer aquele toquezinho com o pé, e dizes, olha, veio do futsal. Veio do futsal. Não há hipótese, veio do futsal. O futsal é uma escola. É uma escola espetacular. No espaço de 5 minutos toca 50 vezes na bola. Exatamente. Nós, no futebol é totalmente até há quem diga que os miúdos até uma determinada idade deveriam estar no futsal e só depois passar para o futebol. Para isso está comprovado, no Brasil está comprovado. O Falcão já comprovou. É verdade. Os melhores jogadores do mundo de futebol jogaram futsal. Mas agora os melhores são de Portugal, né? O Portugal está roubando esse título do Brasil.
Mas isso é bom. Senhores, eu tenho que interromper aqui, porque conforme eu tenho falado diversas vezes nos programas a falar de bola, o tempo voa quando o assunto é bom. E a gente já está encaminhando para a parte final. Eu quero passar a palavra a vocês para as considerações finais, começando com o Luiz Soares. Luiz, deixe o seu recado, se você quiser convidar as miúdas para participar da equipe, se você quiser reclamar, se você quiser dar alguma ideia, pode olhar lá para a câmera e fazer suas considerações finais, já ficando aqui meu agradecimento pela sua participação. Obrigado. O que eu tenho a dizer é, o futsal feminino, hoje em dia, é o que qualquer treinador quer incorporar, porque é uma parte, uma vertente que ainda está para ser muito trabalhada, porque se a gente reparar, a maioria das miúdas individualmente são muito boas, mas o trabalho do coletivo ainda vê um pedaço atrasado em relação ao futebol. E essa parte é sempre importante trabalhar, e qualquer treinador está sempre desejando pegar numa equipa que consiga atingir mais objetivos, porque o masculino é sempre o mesmo, época a época, pronto, é a aprendizagem, é consoante a idade que eles têm, a gente faz a formação. Agora o feminino não, o feminino a gente tem que trabalhar muito mais do que o masculino. Agora gostava era que pelo menos a associação promovesse mais o futsal como promove o futebol. Fica aí porque cada vez mais já há cursos, já há coisas para treinadores de futsal. Promove-se muito, cria-se muito treinador. Mas depois não se promove o futsal a nível nacional, assim como, por exemplo, em Lisboa. Temos várias equipas com os escalões todos femininos. Aqui em baixo, para fazer um escalão, a gente sofreu a pré-época, para fazer séniores. Acabámos por fazer júniores porque tínhamos já prata da casa, as miúdas. Porque se nós tivéssemos também não tínhamos feito júniores tampouco. É isso. Muitas delas, como ele diz aqui, foram para o futebol. A equipa dele era jogadoras de futsal. Tem que continuar o investimento e o comboio só pode ir para frente. Sim, porque se parar agora, o Algarve fica perdido no futsal feminino. Muito bem. Saleiro, obrigado pela participação, Obrigado, suas considerações finais. Bom, os projetos estão aí, o projeto do Santa Luzia também já não vai parar, e o do Olhanense também não. Este ano vamos iniciar a época do futebol de praia feminino também. A associação também já vai dar uma ajuda nisso. Vamos ver se conseguimos atrair mais uma equipa de futebol de praia feminino ou duas. E no futebol sénior feminino, pronto, o projeto está já na fase da pré-época. Portanto, vamos agora abrir alguma captação, mas já é mais reduzida. A equipa já tem alguma maturidade, já começou a ganhar jogos. Vamos disputar o campeonato, eventualmente, num projeto de subida. Vamos ver se conseguimos reunir o investimento necessário para ter não só o treinador que queremos, isso já está acordado, mas também as jogadoras que ele nos pediu. Vamos fazer um investimento ao nível do investimento dos séniores. Portanto, É a sério. Nós não queremos ser mais um daqueles projetos que anda, mas não anda. A ideia é um bocadinho avançar e tentar subir divisão, e eventualmente a ver se conseguimos, não é fácil. Daqui a mais uns dias vamos ter mais umas novidades. Nós ainda temos que ir a eleições agora em maio, e depois começa a época a sério, e aí podemos assumir os compromissos que queremos assumir, mas está tudo encaminhado e vamos avançar nesse sentido. Muito Obrigado. bem. Senhores, muito obrigado a vocês, obrigado aos nossos telespectadores e internautas que acompanharam mais um A Falar de Bola, apito final do nosso programa de hoje. Quero agradecer mais uma vez a audiência de todos vocês e convidar para que continuem cada vez mais conectados à Associação de Futebol do Algarve e também à Connect TV Algarve. Até a próxima.